Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que é isso, companheiro, do Fernando Gabeira. Este livro aqui foi publicado pela primeira vez em 1979, ou seja, no momento de abrandamento da censura, e foi por conta disso um dos primeiros livros a falar abertamente sobre o período militar. O Gabeira fazia parte daquele grupo de intelectuais que acabou entrando para a clandestinidade e se filiando a grupos de resistência contra o regime. Então, como este livro aqui, ele se propõe a narrar toda a atuação do próprio autor durante o período da ditadura, além de ser um dos primeiros livros a falar abertamente sobre este período, o que é isso, companheiro, também foi um dos primeiros livros que tentou construir um discurso que se contrapunha ao discurso oficial, o que acaba gerando uma espécie de cumplicidade entre o autor, o narrador, o personagem e o próprio leitor, porque todos, de algum modo, participam aqui de um ato de transgressão. Quando a gente pensa no próprio autor e no personagem, esse ato de transgressão se dá por conta da atuação política mesmo. Quando a gente pensa no narrador, a gente pode pensar nessa transgressão enquanto essa possibilidade de contar algo que até então seria vetado, seria barrado pela censura. E no caso do leitor, essa transgressão acontece porque nós acabamos lendo uma coisa que até pouco tempo antes da publicação inicial deste livro aqui, não seria vetada, não seria igualmente proibida. Outra questão muito interessante aqui acerca deste livro é toda, e perceba que eu estou falando dele enquanto livro em si, isso diz muito respeito a esse outro ponto de interesse, que é a problematização sobre o gênero que este livro aqui acaba suscitando. Afinal de contas, isso daqui é um romance, isso daqui é um depoimento, isso daqui é um testemunho, isso daqui é um documento histórico, isso daqui é uma reportagem, isso daqui é um relato de experiência, enfim. Nessa edição aqui que eu tenho, eu não sei se nas outras isso acontece também, mas aqui no cantinho está escrito que é esse companheiro e aqui o subtítulo é depoimento. Então veja que há toda uma problematização sobre o gênero. E essa problematização é cabível aqui porque este livro não demonstra, pelo menos explicitamente, qualquer tipo de intenção, qualquer tipo de pretensão literária. E é claro que com isso, o livro acaba permitindo uma distinção entre o que é o narrar e o que é o testemunhar. Até que ponto esses dois atos, né, o ato de narrar e o ato de testemunhar, acabam coincidindo, se aproximando ou se separando. Então tudo isso acaba vindo à tona quando a gente lê um livro aqui como esse. E toda essa distinção se evidencia, por exemplo, aqui ao longo deste livro, pelas várias digressões metatextuais que o Gabeira vai espalhando aqui ao longo de toda esta sua narrativa. E acredito que cabe aqui falar um pouquinho do estilo deste livro, que é um estilo bem direto, com uma linguagem que prima pelo imediatismo, composto ali por falas curtas, por um uso de uma linguagem coloquial, com cortes rápidos, quase cinematográficos entre as cenas. Então, pensando em tudo isso, é uma linguagem que se adequa muito bem àquilo que o narrador exprime logo no início aqui, quando ele diz que este é um livro de um homem correndo da polícia, ou seja, de um homem que não tem tempo para pensar em virtuosismos estilísticos e formais. Pensando ainda então em todos esses recursos estilísticos utilizados aqui pelo Gabeira, o texto ele é cheio de elementos deíticos, e daí você tem que se lembrar das suas aulas de português e se lembrar aí que os elementos deíticos são aqueles elementos mais referenciais, aqueles que necessitam de uma interpretação extratextual, digamos. E justamente por conta dessa presença de elementos deíticos, há aqui uma mescla entre o que é o presente e o que é o passado. E isso acaba reproduzindo de uma maneira muito interessante no texto o ritmo frenético e a simultaneidade de todos aqueles eventos aqui que nos estão sendo narrados. Então, curiosamente, o ritmo aqui do texto, apesar dessa questão mais ágil, dessa questão mais rápida, o ritmo ele vai diminuindo na medida em que o livro avança e ganha uns contornos muito mais reflexivos. Tanto é assim que se você for pegar, por exemplo, os dois últimos capítulos, eles ocupam quase que
a metade do número de páginas do livro, enquanto que os primeiros capítulos eles têm entre 2 e 3 páginas no máximo. Então veja que essa diferença no ritmo acaba afetando mesmo a estrutura dos capítulos aqui deste livro. Assim como acontece com os romances comentados aqui neste projeto, principalmente na segunda parte desse projeto sobre a literatura pós-ditatorial, o que nós vamos acompanhar aqui em O Que É Isso, Companheiro, é toda a articulação de uma narrativa de tom memorialista. Ainda que aqui trata-se de uma memória muito mais próxima, ou seja, o tempo da narração, o tempo do narrador, e o tempo da narrativa, ou seja, o tempo do personagem, são muito mais aproximados do que acontece, por exemplo, lá no Relato de uma Busca, ou mesmo no Volto Semana que Vem. Ambos esses livros já tem vídeo aqui no canal, e o link para eles vai estar em uma playlist lá embaixo. Mas enfim, essa aproximação temporal entre o narrador, entre o ato de narrar e o ato de viver esses acontecimentos aqui, acaba exigindo por parte do autor um outro tratamento da matéria narrativa. E essa questão da memória acaba se tornando ainda mais complexa quando a gente pensa neste livro como um romance, porque isso acaba nos indicando que existe aqui algum tipo de efabulação literária que se confundiria teoricamente com a questão da memória, o que acaba gerando uma dúvida no leitor sobre o que é memória e o que é ficção dentro deste livro aqui. O romance eu ia falar, mas enfim, esse depoimento aqui, ele fala basicamente de como que o Gabeira, personagem, deixa para trás ali o seu trabalho como jornalista no Jornal do Brasil, quando, passado o primeiro momento de perplexidade paralisante diante do golpe de Estado que aconteceu em 1964, começa a se observar a articulação de uma série de movimentos de resistência ao regime. Movimentos esses que contavam, inclusive, com a participação de intelectuais, como o próprio Gabeira, e de um grande número de pessoas ligadas ao movimento estudantil. Então, essas duas articulações dos intelectuais e desses membros do movimento estudantil vão estar presentes aqui em maior ou menor grau em quase todos os capítulos deste livro. Então, por conta desse seu envolvimento político, o Gabeira acabou participando ali de uma série de ações e talvez a mais famosa delas tenha sido o sequestro de um embaixador americano chamado Charles Elbrick, o nome dele, eu não me lembro, mas eu acho que é Charles Elbrick. Enfim, que seria esse embaixador, é esse mesmo o nome dele. Mas o Charles Elbrick, que era um embaixador americano, ele estava aqui no Brasil, ele foi sequestrado pelo grupo do qual o próprio Gabeira fazia parte, e ele foi então trocado, ele foi posto em liberdade ali, como uma moeda de troca para que se libertasse um grupo de 15 prisioneiros políticos. Esse evento que é narrado aqui pelo Fernando Gabeira também aparece em certo modo lá no livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, já tem vídeo para este livro aqui no canal, vai estar naquela playlist também. Este mesmo evento aparece também no Relato de uma Busca, então como eu falei o link vai estar lá embaixo. E esse evento que aconteceu de fato na vida real, ele acabou gerando uma questão muito conhecida, né? Que foi a leitura de um manifesto desse grupo do qual o Gabeira fazia parte. E nesse manifesto eles falavam que eles haviam sequestrado ali esse embaixador para poder, enfim, aliviar a barra daquele grupo de 15 prisioneiros políticos. Então, depois dessa ação, as represálias por parte dos militares vão ficando cada vez mais frequentes. Talvez o principal golpe aqui para esse grupo, em resposta dos militares aí para toda essa ação, tenha sido em São Paulo a morte do Marighella, mas enfim, esse grupo aqui ele vai começando a sofrer essas represálias com uma intensidade cada vez maior, até que os companheiros aqui de ponto do Gabeira começam a ser desaparecidos, como diz um personagem lá do Relato de uma Busca, e o próprio Gabeira é preso depois de levar um tiro ao tentar fugir ali de uma abordagem policial. Então, a partir do momento em que ele leva esse tiro e é levado para o hospital, ele passa a falar de maneira muito mais direta sobre
a tortura e sobre todo o medo que ele presenciou e ele sentiu na pele depois dessa sua prisão, até o momento em que ele é trocado por outro embaixador que foi sequestrado também e segue ali rumo ao exílio, que é o momento em que este livro aqui se encerra. Só que apesar da aparente simplicidade estilística que eu já ressaltei aqui no início desse vídeo, ao narrar toda essa história, que é uma história individual e coletiva, o autor tenta o tempo todo simular uma tensão entre o Gabeira narrador e o Gabeira personagem, de modo muito semelhante àquilo que o Machado de Assis fez, por exemplo, no Dom Casmurro, que você tem lá o Dom Casmurro e você tem o Bentinho. E essa tensão simulada que acontece aqui existe principalmente porque há um espaço de tempo que permitiu que esse personagem refletisse sobre tudo aquilo que ele viveu, de modo a poder narrar a própria história. Portanto, aparentemente, o Gabeira narrador e o Gabeira personagem não são a mesma voz. Só que nós não podemos nunca perder de vista em um livro como esse aqui, e mesmo lá no Dom Casmurro, por exemplo, que trata-se aqui do mesmo eu assumindo diferentes posicionamentos dentro do texto. Portanto, essa tensão existe evidentemente, mas não entre diferentes vozes. Essa tensão se estabelece entre diferentes temporalidades, porque há aqui uma distinção clara entre o tempo da narrativa e o tempo da narração, o tempo do personagem e o tempo do narrador, o que acaba infundindo ao texto toda uma carga literária, e essa é uma outra questão que entra naquela problematização sobre a qual gênero pertence aqui este livro. Então, a verdadeira tensão que a gente vai acompanhar aqui se coloca entre o tempo vivido e o tempo narrado, numa dicotomia muito interessante proposta por pessoas como, por exemplo, aqui a professora Tânia Pellegrini, no Gavetas Vazias, Ficção e Política nos anos 70, porque aqui, ao comentar aqui um pouquinho sobre este livro do Gabeira, a professora Tânia faz uma distinção muito interessante entre o ritmo factual, que diz respeito ali a esse tempo do personagem, em que se observa o desenvolvimento dos eventos narrados, e o ritmo reflexivo, que diz respeito ali ao tempo do narrador, em que se observa uma série de reflexões sobre o passado desse narrador enquanto militante. E evidentemente que há aqui neste livro toda uma denúncia da tortura e de todo o sistema opressor imposto pela ditadura. Só que o livro, ele problematiza também as ações da esquerda ou das esquerdas durante aquele período. Então, ao longo de todas essas reflexões que ele vai levantando aqui, que ele vai tecendo, esse narrador acaba fazendo uma série de autocríticas que, assim como essas memórias, saem do campo individual e atingem o campo coletivo. Então, ao se criticar, esse narrador acaba criticando também a esquerda sem deixar de criticar com isso a direita. Nesse sentido, então, todas as contradições dos grupos de esquerda acabam sendo expostas ao leitor constantemente. E talvez a principal crítica a esses grupos de esquerda seja a imposição e do apagamento da individualidade diante desse espírito de coletividade. O que acaba, por exemplo, invisibilizando grupos que já eram marginalizados àquela altura, como por exemplo o grupo dos homossexuais, o grupo das mulheres, o grupo dos negros e por aí vai. Porque afinal de contas a luta deles era tida como algo menor diante dessa luta contra a ditadura. Então veja que se em livros como lá o livro da Maria Pia você tem essa exaltação do espírito de coletividade, aqui esse espírito também é louvado, só que com algumas ressalvas. Ele fala, olha, tudo bem, a coletividade é uma coisa interessante, a gente tem que lutar por isso, mas sem com isso apagar as demandas individuais de cada pessoa que faz parte daquele coletivo ali. Ou seja, a esquerda aqui retratada tal qual ela é retratada pelo Gabeira, ela é tão impositiva quanto os militares ao exigir que as pessoas se posicionassem. Sobre isso tem um trecho muito interessante aqui
na página 62, em que o narrador está falando sobre um personagem chamado Dominguinho. Diz o seguinte aqui então: lembro-me de Dominguinho, o mais doce e inteligente de todos, que vinha com sua sacolinha de plástico, às vezes com um revólver calibre 38, às vezes com um conjunto de documentos sobre o foco guerrilheiro. Dominguinho, por que é que você não compra um álbum e não vai colecionar figurinhas? Por que você não arranja uma namoradinha e vai acariciá-la num banco de jardim? O que é isso, companheiro? O que era isso, companheiro? Até hoje eu tento explicar a causa de nossas desconfianças mútuas. Os da minha idade já estavam colocados, já tinham empregos bem remunerados e gastaram grande parte da sua vida tentando entender as relações interpessoais. Eles, os da nova geração, não colocavam esse problema na ordem do dia. Eram capazes de localizar todas as intenções escondidas num discurso político e apontar as causas econômicas de uma certa virada histórica. No entanto, faziam uma leitura linear dos sentimentos. E daí mais para baixo o narrador encerra dizendo o seguinte: eu tinha medo que de um lado ficassem aqueles que entendem de pessoas e do outro aqueles que entendem de política partidária. Então veja que trechos como esse aqui acabam mostrando que no fundo, a esquerda e a direita são uma coisa só em tempos de crise, o que é uma coisa muito interessante quando a gente pensa na crise política que nós estamos vivendo hoje em dia, não é mesmo? E essa semelhança entre a esquerda e a direita acabou me lembrando, por exemplo, toda aquela confusão que foi feita há algumas semanas sobre aquela série da Netflix lá, O Mecanismo, em que você tinha as mesmas pessoas que sempre criticaram o grupo da direita que reclama do beijo gay na novela, iam lá e criticavam e faziam abaixo-assinado e faziam boicote à Netflix porque não tinham gostado do conteúdo de uma série. Então veja que é muito perigoso quando você pega e segue o extremismo, seja lá o extremismo para que lado for. Porque assim, houve um extremismo de direita, por exemplo, que foi lá o nazismo, mas também houve um extremismo de esquerda quando a gente pensa no que foi a União Soviética com todos aqueles gulags e todas aquelas barbaridades que a gente finge que esquece, mas que não deveria esquecer, não é mesmo? E isso acaba levantando aqui dentro deste livro uma outra questão sobre os conceitos de culpa e inocência, que são sempre muito relativos. Você é culpado ou inocente com relação a um determinado posicionamento que se assume. Então veja que isso é uma das grandes questões aqui articuladas ao longo deste livro pelo Fernando Gabeira, e talvez seja ela uma das coisas mais interessantes a respeito deste depoimento do autor aqui. Então, ao criticar os dois lados do espectro político, o livro acabou agradando a grande classe consumidora de literatura no Brasil daquele período e até hoje em dia, que é a classe média, que via ambos os lados, a esquerda e a direita, com desconfiança e com repúdio. Então veja que justamente por conta disso, esse daqui foi um dos livros mais vendidos naquele período, se é que não foi o mais vendido, e isso diz respeito principalmente a essa posição neutra, digamos assim, que esse livro assume, ainda que a neutralidade, principalmente em questões políticas, na minha opinião, não é uma coisa possível. Pensando agora no modo como o Fernando Gabeira representa a tortura aqui neste seu livro, e pensando ainda na crítica que se faz à tortura aqui, ela se dá de uma maneira muito interessante e muito diferente do que os outros modos de representação que a gente vê deste mesmo tema neste mesmo período. Por exemplo, aqui na página 155, o narrador ele está descrevendo aqui uma série de tipos de tortura que se faziam, e daí ele diz o seguinte: os relógios tapados ficaram para mim como símbolo da tortura. A noção de tempo era roubada ao torturado. Ele não poderia jamais saber que horas eram, pois assim ele aguentaria mais alguns minutos e em muitos casos poderia salvar uma vida. A noção de tempo não se conta apenas com os ponteiros pequenos. A noção de tempo tapado era também o exercício da onipotência fantástica do torturador. Sua fantasia de suprema dominação sobre o outro só é possível se articulada com outra fantasia, a da ausência do tempo. A tortura só é perfeita se o tempo não passa. O tempo é a sua morte. E daí ele encerra de uma maneira brilhante que é:
Falo da tortura como um artista, pois não tenho o direito de falar dela como um grande torturado. E isso é uma coisa muito importante, porque como o Gabeira, ele passou por essa sessão de tortura depois que ele levou aquele tiro nas costas, ele estava muito debilitado, então poupavam ele, se é que isso era possível, né, durante as sessões. Mas enfim, veja que aqui ele não está descrevendo a tortura em si, mas ele está aqui levantando a todo momento uma série de considerações sobre a relação entre o torturador e o torturado. Isso porque toda linguagem é uma forma de mediação. E qualquer mediação que se faça abrandaria muito o que foi uma sessão de tortura. Então a linguagem é, nesse sentido, uma ferramenta impotente quando se quer reconstruir uma coisa tão grave como um trauma, como a tortura. O máximo que se pode fazer aqui é refletir sobre esse trauma, é refletir sobre as sessões de tortura, e é basicamente isso que o Gabeira vai fazendo aqui de uma maneira brilhante ao longo de todo este seu livro. E a última reflexão sobre a qual eu gostaria de comentar aqui um pouquinho para vocês, que eu gostaria de ler aqui para vocês, está na página 145 e trata um pouco sobre a necessidade da arte, principalmente em tempos tão sombrios como aqueles e tão sombrios como esse que nós estamos passando agora, não é mesmo? O que era realidade e o que era fantasia? Aquelas semanas foram importantes para desenvolver algumas ideias que certamente mais tarde seriam execradas pela esquerda de Neandertal. O avanço na televisão aparecia para mim como um avanço no nível material de vida dos trabalhadores, ou pelo menos no nível de vida. Eles necessitavam do feijão e também do sonho. O que nos provinha do sonho antes era o circo e no máximo a novela de rádio. A televisão entrara com algo muito novo. Não era apenas um aparelho que se comprava, comprava-se também o veículo para mercadorias culturais extremamente sofisticadas, produzidas no exterior e colocadas na sua sala sem nenhum acréscimo no preço. Os trabalhadores experimentavam a televisão como uma melhoria real de vida. E a televisão avançou celeremente durante os anos de ditadura. Então veja que aqui você tem toda uma discussão sobre a necessidade do sonho, né, a necessidade da arte, ou aqui no caso a necessidade da televisão, da fantasia proporcionada pela televisão para o público trabalhador e não para a classe média que tinha dinheiro para comprar literatura, que tinha dinheiro para ir numa exposição, que tinha dinheiro para ir no teatro e por aí vai. Então vamos pensar um pouquinho nisso que está sendo dito aqui. E outra coisa que está aqui em jogo também é a ideia da indústria cultural, que se estabilizou, que se fixou mesmo aqui no Brasil durante o período da ditadura militar. Eu vou deixar lá embaixo naquela playlist também o link para o primeiro vídeo desse projeto, onde eu falo um pouquinho dessa relação entre a indústria cultural e a ditadura aqui no Brasil. Então veja lá caso você se interesse por esse assunto. Mas enfim, prosseguindo aqui. Parecia muito importante compreender isso. O sonho é tão necessário para a reprodução da força de trabalho como a arte é necessária, de um modo geral, para a sociedade. Era preciso entender que o Brasil passava de um analfabetismo real para um alto grau de sofisticação visual, o que nos colocaria problemas específicos de propaganda política. E era preciso entender que uma revolução vitoriosa não poderia fazer recuar aquele nível técnico e artístico ao realismo socialista. Se o fizesse, automaticamente encontraria a resistência dos trabalhadores, que iam sentir a revolução como seu contrário, como um atraso. Nas minhas fantasias mirabolantes, podia até imaginar televisões clandestinas emitindo os programas que atraíam de fato as massas de telespectadores. Então veja que aqui você tem novamente aquela ideia de que esses grupos de esquerda também tinham ali algumas imposições que eles estavam fazendo, e isso não é uma coisa muito bem vista por esse narrador aqui. E esse trecho aqui em específico, e vários outros do romance, mas eu acho que esse foi o que me lembrou mais. Esse trecho me lembrou bastante de um texto do mestre Antônio Cândido, chamado A Literatura e a Formação do Homem, que talvez seja um dos textos mais bonitos dele, que está em um livro chamado Textos de Intervenção. Então, se você nunca leu este texto, eu vou tentar colocar o PDF para ele lá embaixo, para que você possa, enfim, entrar em contato, porque realmente é um texto muito bonito,
E nesse texto, o mestre Antônio Cândido ele vai falar basicamente que a literatura e a arte devem ser vistas como uma necessidade fundamental e universal do ser humano. Então, pensar trechos como esse aqui, pensar um texto como o texto do mestre Antônio Cândido, em momentos como os nossos, como esse nosso que nós estamos vivendo, não me parece à toa, não me parece que seja muito disparate da minha parte parar o que eu estou fazendo para poder fazer aqui esse projeto de leitura, para poder continuar com esse projeto de leitura. Me parece claro que em tempos de crise, essa necessidade da arte, essa necessidade do sonho, essa necessidade da literatura se impõe a nós com uma força ainda maior. Isso aconteceu nos tempos narrados aqui pelo Fernando Gabeira e isso está acontecendo, infelizmente, nesses tempos que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, enfim, acredito eu que por tudo isso, este livro aqui se imponha como uma necessidade também, né? Eu acho que esse daqui é um tipo de livro extremamente necessário. Eu acho que todo mundo deveria ler este livro aqui pelo menos uma vez na vida, porque vale muito a pena. Certo? Enfim, eu vou deixar o link para tudo isso que eu comentei lá embaixo. Caso você não tenha visto, eu sugiro que você se informe aí um pouquinho. Vou deixar também o link para o texto do Antônio Cândido, caso eu encontre. E é isso então. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.